ambiental e ninguém se toca. Ninguém vê, ninguém interage. As outras religiões, pouco a gente escuta falar de espaços de preservação, mas os terreiros são espaços de preservação. Porque para a gente, se eu tenho um pé de gameleira branca, que é um pé de iroco, para mim, cada folhinha que cai ali, ela é sagrada. Ela pode ser utilizada para a cura de alguém, para fazer um banho, para uma oração, para tirar uma energia ruim que possa estar deixando aquela pessoa não tão legal, né? Então, nós estamos preocupados sim, porque tem uma coisa, meu povo, que eu acho que é o que eu crio mais inimizade com isso, sabe? E eu gosto de ser, por ser de Airá, eu gosto da polêmica, sabe? Eu adoro a polêmica. Eu acredito que ninguém daqui precisa mais fazer pesquisa denunciando racismo. De jeito nenhum. Porque a gente sabe que o racismo ele é real. A gente sabe que o racismo ele é estrutural. Mas tem gente que chega e diz que a gente tem que estar pesquisando e denunciando. Denunciando a gente tem que estar, né? Mas pesquisando e afirmando. Não existe. Eu sofro todo dia o racismo religioso. Quem é preto sofre, quem é indígena sofre também. E a gente não está aqui mais para fazer isso. Aí justamente entra o cerne de todas essas questões que eu fui só jogando, né? Para vocês. Que é o quê? A questão da ruptura epistemológica que ela tem que acontecer. Por isso o Orixá me mandou aqui falar para vocês hoje. Por quê? Porque nós precisamos sair desse papel de denúncia e partir com a ação real. Eu sou professor da pedagogia aqui, né? Mas antes, meu trabalho era com MST. Então eu me preocupo muito numa ação real. Eu não estou preocupado aqui em tocar esse tambor e dizer, ah, tudo bem, é legal e tudo, vamos fazer uma coisa positiva. Não, eu não quero saber disso não. Não quero saber disso não. Eu quero saber sim, e aí onde eu entro, na perspectiva de como eu vou levar esses saberes, os nossos saberes, para uma prática pedagógica da escola. Você está entendendo? Eu não quero inventar a roda, eu quero dizer que a roda já existe, mas eu quero que ela faça o carro andar. Eu quero saber como é que a minha cultura, a cultura do meu povo, as tradições, os respeitos, o respeito, a diversidade presente nas nossas religiões de matriz africana, ele vai se efetivar como uma prática para desconstruir esses estereótipos que ainda estão muito plantados no nosso imaginário. Isso sim me preocupa. Isso sim é um espaço. Por quê? Porque a Lei 10.639, ela existe desde 2003. E aí, quantas escolas e quantos professores desenvolvem práticas contextualizadas em relação à lei? Tem gente que não escutou falar até hoje, professor que está na sala de aula há 20 anos. Que lei é essa? É sério, gente. Que lei é essa? Como é que é? O professor é macumbeiro. Sou babalorixá. Eu sou babalorixá. Mas eu só sou doutor porque antes o orixá mandou. Se ele não tivesse mandado, eu estava lá no meu terreiro. Ele disse, Lincoln, vai lá fazer esse trabalhinho aí, esse serviço. Então, muito me preocupa como é que nós vamos, né, aos irmãos indígenas aí, aplicar a questão da lei 11.645. Uma vez eu conversando com um grande amigo pajé indígena, ele disse, Lincoln, o movimento indígena, dentro das escolas, eles estão preocupados com o ensino deles. Aí eu disse, e como é que vai ser a questão dos que não são índios, dos não índios? Como é que eles vão ver ainda os indígenas? Você está entendendo? A Lei 11.645, ela vem nessa perspectiva, né? Não de atuar com os índios, mas de atuar com os não índios, nós, né? Temos que desconstruir esses estereótipos também. Por quê? Porque os povos de terreiros, os quilombolas, os indígenas e os outros povos e comunidades tradicionais, eles estão lá com uma série de saberes, ensinamentos, práticas,
E eles estão muito preocupados como é que hoje em dia, na sociedade, acontece essa interação e acontece essa relação e os processos educacionais. Porque para sempre eu vou ser um macumbeiro rei que faço mal para todo mundo? É isso que eu quero saber. Tá entendendo? Então, como acontece o enraizamento desses saberes? Foi o que eu disse no concurso, professor Patrício. Eu disse no concurso, né? Eu fiz uma prova prática. Eu nunca tinha feito uma prova prática na vida, né? Já tinha feito didática, né? Sou professor desde quando eu tinha 19 anos. E aí eles disseram, a sua prova prática vai ser manifestações culturais africanas e afro-brasileiras. Beleza. Eu vou fazer e trabalhar afoxé. Cantei, dancei, tudo. Fiz o que tinha para fazer. Mas, quando chegou na hora da minha fala, eu disse, olha, eu posso levar uma manifestação cultural para dentro da escola. A capoeira existe dentro da escola. Em muitas escolas. Eu posso levar o afoxé para dentro das escolas. Eu posso levar o maracatu para dentro das escolas. Tudo bem, posso se devo. Mas eu não estou preocupado mais com isso. Porque isso aqui é uma garantia legal. Está na lei. A manifestação cultural ela tem que estar lá. Dentro da escola. Né? Mas como é que esse enraizamento ele acontece nos componentes curriculares? É isso que eu quero saber. É isso que me instiga a saber. Como é que o afoxé abre portas para que eu vá trabalhar história? Como é que o afoxé abre portas para que eu vá trabalhar língua portuguesa, etnomatemática, etnociências? Como é que as mitologias dos nossos orixás e as histórias dos nossos encantados na Umbanda, ela vai nos abrir portas para trabalhar o ensino de ciências e o respeito ambiental e a preservação? Porque os povos de terreiro, eles não estão preocupados só em fazer magia, não. Em iniciar ninguém, não. Eles estão preocupados com a planta que está ali, que está nascendo, porque se ela não nascer, eu não tenho folha para fazer o encantamento daquele orixá daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, então eu estou plantando ela hoje porque o orixá vai nascer daqui a 10 anos. Você sabe o que é isso? Enquanto o agronegócio está devastando o nosso mundo, o Brasil, você vê o Brasil fatiado aí pela questão do agronegócio. Você vê o nosso Brasil aí em uma estrutura de um golpe, né? E um golpe assim maligno, por conta do pré-sal e por conta das nossas reservas ambientais, por conta da água doce que nós temos, o Brasil e a América Latina, você vai ver que isso aí é estrutura hoje, porque eu vou discutir, porque eu estou preocupado, né, em tirar esse estereótipo, mas eu estou preocupado em discutir uma categoria que é principal dentro das minhas pesquisas, que é a relação trabalho. A relação trabalho. Eu não quero denunciar racismo, eu quero dizer como é que meu povo trabalha. Eu quero que eles cheguem nos espaços acadêmicos, assim como eu cheguei. Tenhamos muitos babalorixás e alorixás, doutores como eu e o professor Patrício, né? Não sei se tem outro aqui na universidade, mas se tivesse só ele, eu já estava satisfeito. Agora eu cheguei. Agora é que o negócio vai para frente mesmo, que nós vamos botar o trabalho para andar, botar isso na rua. Então, gente, a questão é a seguinte. Eu fico pensando também, e aí eu trago outras questões para a gente pensar, sabe? Nessa estrutura, por exemplo, como é que essas manifestações culturais, hoje, né? Como é que o meu espaço do terreiro, ele trabalha a minha existência, a minha corporeidade, o meu corpo? Porque o meu corpo é sagrado. Você entende isso, que o corpo é sagrado? Né? Mas o movimento feminista, hoje elas têm, né? Desculpe, a questão de dizer o corpo é da mulher, ela faz o que ela quiser, é isso, se eu não me engano? É uma bandeira que é assim, né? O corpo é da mulher, ela faz o que ela quiser. Mas nem sempre foi assim. O nosso corpo, nós orixá, nós iniciados, nós temos o nosso corpo divinizado, nosso corpo sagrado. Você compreende que seu corpo ele é divino? Você compreende que você é um espaço em evolução?
nós compreendemos o nosso corpo em 3 em 1. Deixa eu explicar esse 3 em 1 para vocês tentarem entender. Primeiro, no meu corpo eu tenho Exu, certo? Exu, o meu orixá dos desejos, das conquistas, do que está difícil, ele torna fácil. Do equilíbrio, para a gente é Exu, entre o positivo e o negativo. Exu é o dono do meu corpo, Bara. Em segundo lugar, eu tenho Ori, minha cabeça, o meu equilíbrio, a minha possibilidade de transformar os meus horizontes. E em terceiro lugar, no meu corpo ainda, eu tenho o Orixá, o meu ser de luz, a minha energia que é divinizada e sacralizada com a energia da natureza. Então eu sou de Airá, eu sou de Xangô, eu sou filho do fogo. Eu sou filho do fogo, eu sou filho da guerra. Eu não peço justiça ao meu santo, eu peço proteção contra o inimigo. Porque o que é justo para mim pode ter várias interpretações. O que é certo para mim pode ter várias interpretações para vocês. Então a gente tem que ter cuidado, tem que ter zelo para com o outro, né? Como eu vou estar lendo e relendo a minha corporeidade, o meu corpo, dentro dessa perspectiva que é muito mais complexa, em que eu estou aqui, mas eu estou interagindo com todos vocês. A minha energia, ela está chegando até aquela última pessoa, aquela menina bem bonitinha e aquele rapaz que está com a mão no queixo, lá no final. Estou interagindo com todos. Essa é a minha energia. Por quê? Eu estou professando uma energia para vocês, a minha energia sonora. 5 minutos, né? Beleza, ainda bem que me avisaram, porque senão eu falo a noite toda. Então, como é que eu vou chegar e vou compreender esse espaço dentro de uma complexidade do terreiro, né? Quando eu cursava física, né? Que eu fiz pedagogia e fiz física, né? Eu queria entender isso, a espiritualidade e todas essas relações que eu compreendia. Aí depois eu deixei a física para lá, concluí o curso, mas deixei a física para lá e vim para a pedagogia. Eu digo, não, o Orixá me trouxe para cá. Eu disse, ótimo. Mas eu queria muito compreender como é que é essa interação energética. Como é que é esse espaço em que é um espaço de transformação, de transição. Então, para tentar compreendê-lo, eu fui tentar mergulhar na cosmovisão. Sabe? Em uma outra visão de mundo. Porque se você preste muita atenção aqui no que eu estou falando, viu, meu amor? Se você chegar para tentar compreender tudo que eu estou falando para você em uma perspectiva cartesiana, em uma perspectiva judaico-cristã, você não vai entender nada. Você não vai entender nada. Marx não disse que a gente tem que utilizar a natureza para o nosso benefício, né? Mas a gente hoje entende, na nossa perspectiva, a partir da cosmovisão africana, que nós fazemos parte da natureza. Mas muito me preocupa, como é que está essa estrutura de superexploração? Os povos de terreiro estão muito preocupados com isso, né? Muito preocupados mesmo. Como é que tudo isso desemboca, por exemplo, na minha questão enquanto professor, num trabalho com desenvolvimento cognitivo dos meus alunos? Gente, ó, vamos aqui, povo da pedagogia, da história, né? Quais são os cursos que tem aqui? Letras, Não sei, antropologia, sociologia, né? As licenciaturas, a gente vai se preocupar aqui com uma coisa. A grande maior parte de nós aqui só pôde sentar no chão e sair da cadeira da escola quando chegou na universidade. Porque antes você estava amarrado àquela cadeira nas filinhas. No máximo, se o professor era muito aberto, tinha um semicírculo ali. Ainda dizia que os meninos iam conversar muito, que não dava certo, né? Não, me dá muito trabalho, deixa eu ficar tudo quieto aqui, sem conversas paralelas e perpendiculares. Mas eu me preocupo hoje, como é que nós vamos pensar no desenvolvimento cognitivo a partir do próprio corpo, e um corpo que não seja aprisionado. Um corpo que esteja em uma interação, e essa interação complexa, e um corpo também que seja compreendido a partir de 3 energias diferentes e não só de uma: Exu, Ori, Orixá.
Levanta o braço aqui. O pessoal de terreiro não precisa. Levanta o braço aqui. Quem sabia que o seu corpo, ele tem 3 energias diferentes? Só o colega aqui da frente, né? Me preocupa muito a gente entender, né, que você tem um corpo. Eu não tenho um corpo. Eu sou o corpo. Eu sou o corpo. E no terreiro, esse espaço, né, começa a ser desconstruído a partir intensamente da iniciação do orixá. Tem muito mais coisa que eu quero falar, mas eu não quero roubar tempo de ninguém. Eu acho que o mais rico disso aqui é a gente interagir, a gente perguntar. Então, por favor, não fiquem acanhados, perguntem o que quiserem. Se eu souber responder, eu estou aqui, tá bom? Vou passar a fala para os outros professores e colegas. Então, passando na sequência, a palavra ao pai Leonildo. Boa noite a todas e todos. Que maravilha, né, gente? Dar sequência a esse dia de hoje, entrando pela noite essa que nós iniciamos desde o período da tarde aí louvando nossos ancestrais, como bem já colocou o professor Lincoln. Peço aqui mais uma vez a bênção aos mais velhos, aos mais novos. Meu pai Ricardo, né, gostaria de registrar a presença do pai Ricardo, gostaria de fazer uma saudação especial aqui, na verdade cumprimentar o povo pitaguari que está presente aqui, né, nossos irmãos indígenas, que tanto hoje à tarde nós lembramos, saudamos e reverenciamos o nosso povo da mata, o nosso Oxóssi. E ver hoje nossos irmãos aqui, pitaguaris, e tem outros indígenas aqui também, muito axé, que quando nós falamos na nossa ancestralidade, nós falamos a partir desse local, desse espaço, desse território, do nosso Ceará, da nossa redenção, do maciço de Baturité, nós nunca poderemos deixar de citar os povos indígenas. Então, eu inicio minha fala já aí fazendo essa saudação especial. Muito obrigado pela presença, que os nossos ancestrais possam nos dar cada vez mais axé, né? E que essa cultura, a história, ela nunca morra, né? A história nunca seja apagada, porque nós estarmos aqui no momento em que vivemos no país, e por mais que falemos aqui a partir da nossa espiritualidade, mas o momento atual é um momento em que nós que nos propomos a construir novas epistemologias, desconstruir preconceitos, é um momento em que nós temos que nos sentir fortalecidos em estarmos juntos. Nós vivemos hoje muito triste, muito perigoso, a ascensão aí de muitos discursos de ódio. E o discurso de ódio, ele mata o pai de santo, ele mata a mãe de santo, ele mata o homem, ele mata a mulher, mata os homossexuais, mata os indígenas, nos nega a terra, nos nega o espaço e nos nega, inclusive, a voz, né? E a voz, muitas vezes, é o nosso espaço de resistência. Então, a gente se reunir, estar juntos, né, em torno aqui de pensar a partir da nossa realidade, pensar a nossa vivência no espaço do terreiro, mas nós não podemos pensar só o terreiro especificamente quando o nosso entorno, esses discursos estão ganhando força e nós temos que combater, né? Eu no meu terreiro, os irmãos e irmãs indígenas na aldeia, nos seus povos, nos seus locais, na universidade, nos corredores, seja onde a gente se encontrar. A gente não pode deixar que os discursos de ódio eles ganhem espaço, né? Ou do contrário, estaremos colocando uma corda no próprio pescoço. Isso é muito triste. O preconceito, ele se manifesta de várias formas, né? Pois bem, fui convidado e agradeço o convite desde já para falar a partir da minha vivência, né? Eu sou um jovem, tenho 29 anos, sou umbandista,
né, um zelador de santo umbandista, filho do pai Ricardo de Ançã, sou de Baturité, sou aluno dessa universidade, na qual tive o prazer de me encontrar, né, encontrar com a diversidade, né? Já havia militado, participado de vários movimentos, participado de vários fóruns e tal, mas a Unilab, ela me possibilitou um novo olhar sobre mim mesmo, assim como o terreiro. Por que eu digo isso? Porque aqui as culturas são diversas, em qualquer espaço mas aqui não deixa de, visivelmente, nós nos encontrarmos, dialogarmos, né? E essas diferenças que, na verdade, elas nos impulsionam a ter um novo olhar sobre o outro, principalmente. Na graduação do bacharelado em Humanidades, eu enveredei na área da pesquisa para discutir um pouco, tentar compreender a questão da homofobia na escola, sobretudo no ensino fundamental, né? E atualmente eu estou como professor Vitor, com o professor Vitor, em um projeto de pesquisa, no qual o Léo, também meu irmão, está, que nós estamos buscando refletir sobre as homossexualidades no terreiro de Umbanda, né? O que eu quero dizer com isso? Que o preconceito muitas vezes é algo acumulativo. Então a gente sofre preconceito, muitas sofrem por ser mulher, por ser negro, por ser alto, por ser magro, por ser gordo, por ser bonito, por ser feio e por ser homossexual, né? Também sou homossexual, esse também é o meu lugar de fala, né? Enquanto um zelador de santo umbandista, eu também sou homossexual, e afirmar minha sexualidade não me torna melhor e nem pior do que ninguém, mas eu reconheço também um espaço de luta, né? Eu reconheço um espaço de luta, sobretudo numa região e numa cultura em que ela foi permeada pelo machismo, pelo sexismo, que o papel do homem é esse, da mulher é aquele, né? Mas no espaço do sagrado, no espaço do terreiro, independe a minha sexualidade, o meu gênero. Eu sou o pai de santo, ou a mãe de santo, ou o filho de santo, porque diante do santo, como bem colocou o professor, eu sou esse corpo. Esse corpo é sagrado, é a morada do meu orixá, da minha entidade, do meu caboclo, né? Então, um ponto que eu queria colocar, sobretudo a partir, voltando novamente para essa questão da minha vivência, é isso: o terreiro, e aí eu falo do terreiro de Umbanda especificamente, né, mas os outros terreiros de casas de candomblé, onde se cultua o sagrado, nós temos esse sentimento de família, de acolher. É um discurso, será que esse povo é tudo bonzinho mesmo? O povo chega aqui dizendo que é de acolher, é de humildade, é de caridade. Nossos valores são esses. Nossos fundamentos, se eu digo que eu sigo uma religião e eu acredito, por exemplo, num preto velho, a quem eu saudei à tarde, né, diversos pretos velhos que nós saudamos, saudando inclusive a nossa ancestralidade, então é porque eu acredito que esses valores são parte da minha vida, eu tenho que buscar vivenciá-los, vivê-los, repassá-los, porque eu só sou eu aqui. Eu até comentei com o professor, dizendo: pai Léo, parabéns, o momento foi maravilhoso, mas esse momento foi maravilhoso à tarde porque nós estávamos aqui. O nós que eu digo, essa coletividade, essa energia. Eu falei que Exu estava circulando, uma energia, porque o momento só é maravilhoso quando nós estamos juntos, quando nós construímos em conjunto, né? E pois bem, como eu falei, né, que só quando estamos juntos. Então o terreiro é esse lugar de acolher, é o lugar da cura, é o lugar da esperança, é o lugar muitas vezes no desespero de quem chega, que já passou por todos os espaços, passou por médico, passou por igrejas, passou por todo canto, e muitas vezes é no terreiro, no preto velho, com o Exu, com o Ogum, com o Oxóssi, que se descobre, que se encontra, né? E comigo não foi diferente. Eu não nasci na Umbanda como muitos pais de santo, mães de santo, muitas pessoas iniciaram desde a infância. Muito pelo contrário, eu tive uma criação católica vindo da minha mãe, do meu pai,
E por volta aí dos 15 anos, mais ou menos, foi a primeira vez que eu botei meu pé dentro de um terreiro de Umbanda. E eu tinha uma curiosidade. Eu digo, eu vou lá, eu vou saber o que é que tem, saber como é. Mais uma curiosidade mesmo, que como fosse uma energia, e visitei. Né? E anos mais tarde, quando o pai Ricardo abriu a casa de São Jorge Guerreiro, eu passei a frequentar, passei a conhecer, acompanhar as giras e tudo. E aquela energia ela foi me tomando, eu fui me descobrindo. Porque na verdade, quando a gente se encontra, a energia é que ele traz. O orixá é que ele traz, o caboclo é que ele traz, ele mostra em determinado momento da sua vida. E foi assim que aconteceu comigo. E aí já se vão quase 8 anos, mais ou menos, dessa história. Então, teve esse chamado, teve esse momento, teve o buscar conhecer. Né? E conhecer implica em algo fundamental e muitas vezes doloroso. E é o despir-se. Não é tirar a roupa e ficar nu e correr no meio da Unilab. É o despir-se de preconceitos, despir-se do medo, despir-se é você se entender, se enxergar e se observar a partir do sagrado. Né? O doloroso, por que é que eu falo doloroso? Porque nós fomos criados para negar nossa identidade, negar o gênero, negar a própria sexualidade. Nós fomos criados para negar. E qualquer ato nosso na vida que venha se sobrepor a esse negar, ou seja, despir-se de preconceitos, gera uma reação muitas vezes violenta. A minha não foi tão violenta porque... Na verdade, não foi violenta, porque eu sempre, a partir dos 15 anos, né, eu sempre coloco a partir dos meus 15, comecei a vivenciar muitos movimentos, tive contato com muita gente, fui descobrindo, fui lendo, fui conversando, mas eu tenho que dizer que muitas pessoas passam por processos dolorosos, e esses processos são dolorosos principalmente por conta de um racismo que ele mata, como eu falei no início, esse racismo ele mata, né? E o preconceito, ele mata, ele destrói as pessoas. Isso é difícil, né? É como você olhar hoje, eu não posso já citar os povos indígenas. Se não tiver com o cocá, não tiver só com as penas, muitos vão dizer que não são indígenas. Mas o processo de história, o processo de violência, de negação da própria identidade desses sujeitos, que hoje resistem, buscam... lutam se reafirmando na sociedade enquanto um povo, enquanto uma história. Essa é uma luta também que nós travamos nos terreiros, né? E aí a Umbanda, uma religião que ela surge como religião a partir do início do século XX, ali por volta de 1908, mas a Umbanda passou por muitas transformações. E se eu chamar principalmente um pai de santo mais velho, meu próprio pai de santo, pela experiência maior, de mais tempo diante da espiritualidade, as mudanças que ocorreram. Mas as mudanças que ocorrem, sobretudo na religião em si, nessa vivência e tudo, são mudanças que muito do que nós aprendemos no passado vão se reafirmando, vão se reinventando, né, para que, até por uma questão de superação. Mas enfim, aí é outro debate. O que eu queria colocar é que as coisas, elas se transformam, sem perder seus fundamentos. Né? Então a Umbanda, enquanto religião, ela tem fundamento, ela tem ciência, ela tem uma hierarquia, ela tem um respeito, ela tem um lugar e ela tem um território. Né? Então a gente não pensa em território só enquanto terra, mas enquanto um espaço de vivência comunitária, enquanto uma família, enquanto um grupo social que se organiza em torno, a partir dessa prática religiosa, mas que é para além dessa prática religiosa. Né? Então, quando nós recebemos, por exemplo, no terreiro, muitos irmãos, enfim, pessoas que chegam buscando uma palavra, buscando uma cura, buscando, enfim, buscando diversas coisas, é porque aquela pessoa, muitas vezes, naquele momento, a única luz que ela encontrou foi o orixá, e o orixá está ali para abraçar, né? Ele está ali para abraçar. Então, esse terreiro, além do espaço comunitário, é um espaço do saber, como bem colocou o professor. E que saber é esse? É um saber ancestral. É um saber dos nossos indígenas,
dos nossos africanos que vieram para cá escravizados, e aí nós também temos que romper com algumas terminologias que não são escravos, ninguém nasce escravo, né? Foram tornados escravos, no caso escravizados. Eu acho que principalmente tanto na academia, no nosso dia a dia, passar a utilizar, porque à medida em que a gente coloca essas questões na sociedade, a gente rompe com os estereótipos. Então ninguém nasceu escravo, foram escravizados, né? E quando eu falo em hierarquia, um outro ponto também que eu gostaria de citar em relação à idade. Vixe, o pai Léo com 29 anos, eu vi gente mais velha do que o pai Léo em idade, chamando o pai Léo de senhor. Senhor? Que romação é essa? Podem até se perguntar. Mas a idade diante do sagrado, muitas vezes é o tempo em que nós temos diante da religião, ou pela evolução dentro desse processo, né, pelo cargo, pela posição que ocupou hoje diante da religião. Então, diante da religião hoje, como eu fui consagrado pelo meu pai, eu sou também um zelador de santo. Então, tem essa relação do Senhor, né? Eu tenho filhas de santo com mais de 40 anos de idade, bem mais de 40, quase 50 anos de idade, que possivelmente tinha idade de ser minha mãe, mas por um respeito diante da religião, eu também sou o senhor. Ela é uma senhora porque, mesmo filha do santo, né, nós somos irmãos, porque, como eu falei, que isso é possível porque nós estamos juntos. Nós estamos juntos, nós somos um. Então essa força só é possível aqui, agora, porque todos nós estamos aqui. Eu penso muito nisso, né? Outra que... Tá no tempo já? Não. Outra questão que eu gostaria de apontar em relação à visão de bem e mal. O professor Lincoln até comentou alguma coisa a respeito disso. É uma cosmovisão africana. Então, a nossa visão de bem e de mal, ela difere completamente do que a gente aprendeu do catolicismo judaico-cristão, né? Então, o Exu que eu saudei a tarde toda, que eu cantei, que eu gritei, que eu louvei, que eu sorri, que eu vibrei, que eu suei, o Exu não é o diabo, né? O Exu não é o diabo. Eu não cultuo o diabo. Se tem alguém que cultua o diabo, pode até cultuar, não sei. Mas diferença entre Exu e diabo. O diabo é uma entidade que ela não pertence ao panteão dos orixás, né? Entendo, o diabo não é uma entidade da África, o diabo não é uma entidade brasileira, o diabo não é uma entidade lá do Baturité, da Redenção, da casa do Pai Léo. Não, nós cultuamos Exu, né? No candomblé cultua-se Exu de uma forma, o orixá Exu. Na Umbanda, da qual eu venho, da qual fui feito, da qual eu trabalho, eu cultuo Exu à minha maneira, eu cultuo entidades que vêm na linha do Exu, né? Quem é Maria Mulambo? Maria Mulambo na minha vida é uma rainha, Maria Mulambo na minha vida é uma mãe, entendeu? Mas as pessoas colocam Exu e Pombogira na marginalidade, na escória da sociedade. Então tudo que não presta é Exu. O pai Ricardo bem colocou isso à tarde, né? Que tudo que não presta é Exu, e a gente se exime muitas vezes das próprias responsabilidades de tudo, e a culpa é do Exu. Mas não, né? Então Exu é movimento, Exu não é esse diabo, que fique bem claro, é uma entidade judaico-cristã, não pertence a esse panteão africano e por consequência não pertence à Umbanda, o diabo. E nossa visão de bem e de mal, ela vai para além, porque se eu penso o mal a partir do diabo, então eu tenho uma visão fechada do que é esse mal, né? O mal é o que? O zoadento, o gasguito, o brincalhão, porque essas são as qualidades de Exu. São as qualidades de Exu, né? Eu achei lindo esses 5 aqui, né? Os 5 minutos. Pronto, falei em relação ao bem e o mal. Chegando aqui próximo de finalizar a minha fala, uma coisa que nós temos que pensar e refletir a partir da Unilab é em relação, por exemplo, à academia, eu falo a universidade, nos seus projetos de pesquisa voltados às religiões de matriz africana, né? Acho interessante, inclusive, sempre me coloquei a participar. Nós, na Casa de Umbanda de São Jorge Guerreiro, recebemos turmas de alunos, outros colegas que já foram desenvolver trabalhos, pesquisas, enfim.
de buscar esse lugar de fala realmente de quem pratica e de quem vive. Né? Porque a região do maciço de Baturité, ela tem uma presença enorme da Umbanda. Desconheço terreiros propriamente de candomblé, mas religiões de matriz africana no maciço existem. Se eu perguntar aqui rapidamente, possivelmente alguns vão afirmar que sim. Quem pelo menos uma vez na vida, quando pequeno, na infância, a mãe não levou numa rezadeira, a mãe não levou, não apelou a uma reza, né, a uma cura com a senhora da comunidade. E essa também é a ciência da erva, é a ciência da fé, da religiosidade, do sincretismo. E para além disso, casas e terreiros de Umbanda, nós temos uma presença muito grande na região do maciço. O que é que falta, muitas vezes? Dialogarmos, né? Porque a visão que o Pai Léo tem hoje, por estar vivendo a Unilab, vivendo esse espaço, outros pais que aqui estão, não é a mesma visão que muitos aí não tiveram acesso, muitas vezes, à informação. Então a gente tem que também ter um cuidado, né? E, acima de tudo, eu acho que nós temos aqui uma responsabilidade em fomentar cada vez mais esses trabalhos de pesquisa de forma a valorizar a nossa cultura, a valorizar o nosso espaço, o nosso lugar de fala, porque a Unilab é possível no maciço de Baturité por uma história, e essa história também é construída com resistência dos povos de matriz africana, com resistência dos povos indígenas, né? Então esse é o nosso espaço. Por fim, eu gostaria só de citar o Edgar Morin, quando ele fala na questão, na importância de religar os saberes, né? O Edgar Morin trabalha com a teoria da complexidade, e nós, enquanto religiões de matriz africana, acho que desde o início em que começamos a nossa vivência diante da espiritualidade, o que a gente mais faz é buscar religar esses saberes. Nossa conexão diária, a cada momento, com a espiritualidade, né? E a espiritualidade, ela não está distante, ela está no vento, ela está na folha, ela está na pedra, ela está na água, ela está no nosso entorno. Nós só somos possíveis e só praticamos o nosso sagrado e cultuamos porque nós temos uma natureza. Ok? Então, por fim, era isso que eu gostaria de colocar. E, mais uma vez, agradecer pelo espaço.